Graça e paz, igreja, boa noite. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quero meditar com você no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 24, até o versículo de número 30. Nós estamos em uma série, iniciamos domingo. Deus tem ardido ao meu coração em ministrar, trazer uma sequência de parábolas do reino. E tenho certeza que Deus ele quer fazer algo muito forte no nosso meio. E Ele quer manifestar a glória dEle. E nós precisamos entender e compreender o reino de Deus. Nós ministramos domingo sobre a parábola do semeador. E nós, nesse Evangelho de Mateus capítulo 13, contém 7 parábolas a respeito do reino. Hoje nós vamos falar da segunda parábola. E eu tenho certeza que Deus vai trazer revelações dos céus. Quantos querem ouvir revelações dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Assim diz Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo, os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Até aqui tá bom. Queridos, feche seus olhos, ore ao Senhor, para que o Senhor possa falar contigo. Pai, eu concordo com a oração do meu irmão, da minha irmã. Eu sei, Senhor, da responsabilidade, é com temor e tremor diante daquilo que o Senhor tem proposto. Senhor, é um desafio imenso, mas até que o Senhor tem nos ajudado, sustentado, e que essa palavra, que essa ministração, a começar em mim como o Senhor tem, Senhor, aprofundado as raízes, Senhor, da Tua verdade, as sementes do Teu Evangelho em mim, que possa enraizar cada vida nessa noite, que toda mentira, que todo engano caia por terra, que as vidas possam estar atentas, Senhor, para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, que tudo aquilo que atrapalha, Senhor, as vidas de ouvir a Tua voz, de receber a verdadeira semente, está cancelado, está caído por terra na autoridade que é em nome de Jesus. Nessa noite, que a Tua palavra, a Tua semente venha aos corações e possa produzir 30, 60, 100 para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Coloca um pouco de retorno para mim, William, por favor, por gentileza. Queridos, nós estamos na sequência, como eu disse, quero ministrar uma série de parábolas do reino, não porque eu quero, mas o Espírito Santo ardeu em meu coração. É muito desafiador para quando nós vamos falar a respeito de parábola, porque não é simplesmente um conhecimento humano. E eu quero que você que está aqui nessa noite tenha o máximo de atenção. Nós não temos muito tempo, de quinta-feira ainda o tempo é um pouco curto, mas eu quero tentar trazer revelações dos céus para a sua vida, porque se essa verdade que Deus ele tem para nós, se ela entrar no teu coração e você não for uma terra, como nós falamos, o seu coração não for aquele que não compreende, porque o inimigo ele quer roubar essa semente, se
o seu coração não for aquele que é uma terra dura, a qual até recebe com alegria, mas a dureza do seu coração impede que tenha raízes profundas e dê fruto, ou que o seu coração seja alguém que fica preocupado, inquieto com as coisas do mundo, isso não vai dar fruto, não vai produzir. Mas levante as mãos nessa noite, fala assim: eu sou, tá fraco, fala: eu sou a terra que a palavra de Deus vai prosperar. Assim nós precisamos ter esse entendimento, e quando nós vemos para a segunda parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, a respeito de uma parábola muito forte, nós vemos que duas parábolas que ele conta, domingo nós falamos sobre a parábola do semeador, parece ser idêntica, mas não é, ela tem diferença, e nessas duas parábolas os discípulos pedem explicação, porque como eu disse, e volto a repetir, que as parábolas são para aqueles que realmente, filhos que querem entender e compreender o mistério, não se entende no intelecto humano. Então, mais um pouquinho de retorno para mim, William, por gentileza. Não está chegando, chega um pouquinho mais aqui para mim ouvir a minha voz, por gentileza. Então nós precisamos entender a respeito disso, a respeito da palavra, que ela precisa ter as revelações dos céus nos nossos corações. O Espírito Santo, fala assim comigo: o Espírito Santo é quem conhece os mistérios do coração do Pai. Obrigado, William, agora chegou. Então, você precisa entender que o Espírito Santo é quem quer trazer revelações. O pastor, ele está sendo um instrumento para falar algo para você, mas a ação do Espírito Santo é nos convencer, repita assim comigo, do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós vamos para essa parábola, o trigo e o joio, os próprios discípulos, eles vão querer uma explicação. É fato que eu li o texto e ele está bem explícito falando sobre que o reino dos céus é semelhante. Aqui nessa segunda parábola ele já deixa explícito que o reino dos céus é semelhante. Ele fala de um homem que plantou, que semeou a semente no seu campo. Esse homem semeia a semente no seu campo e, entretanto, quando todos dormiam, chegou exatamente o inimigo e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. E assim, quando o trigo brotou e as espigas começou a aparecer, nós vemos aqui na palavra de Deus que apareceu também, exatamente no momento que começou a aparecer os frutos, as espigas do joio, do trigo apareceu também o joio. Quando o trigo começou a aparecer os seus frutos, e eu gostaria que colocasse a imagem que eu pedi, por gentileza. Você coloca para mim a imagem que está aí. Obrigado, Larissa. Olha que interessante, eu pedi para colocar que parece ser muito idêntica a respeito, quando até uma certa parte, o trigo e o joio são bem parecidos, até uma certa parte. Eles vão diferenciar quando começa a aparecer as sementes. Mas o que eu quero explicar, quando essa parábola é contada, nós lemos aqui, a respeito que ele planta, e vem o inimigo e planta o joio junto. E quando começa a crescer, a aparecer, o joio aparece quando começa a ter uma faixa de altura e começa a aparecer os trigos. E é interessante que essa parábola Jesus está contando que os servos, quando vê isso do dono, eles perguntam: olha, você não plantou o trigo? Pode voltar no tema, tá, Larissa? Obrigado. Você não plantou o trigo, por que que agora tem joio no meio? Não foi plantado o trigo? Fez essa pergunta ao seu Senhor. E ele falou, sim. E ele falou assim, os servos propuseram, deixa nós arrancar o joio. Deixa nós arrancar o joio. Aí a resposta do dono que plantou ele respondeu, não, pois se a gente for tirar o joio, o que vai acontecer? Nós poderemos arrancar também o trigo junto. Então, a ordem dele fala, deixa crescer junto, deixa que eles cresçam juntos.
e no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Ele está falando, né, Jesus contando a parábola: primeiro ajuntai o joio, amarrai os feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aqui ele está deixando bem claro algo que parece ser simples, mas vem falar agora a respeito da explicação. Ele não está querendo explicar sobre plantação, como que você colhe o trigo, o que você vai produzir sobre o joio, mas ele vai falar de um mistério. E é interessante que a explicação da parábola, no versículo 36, ele vai falar em Mateus 13:36. Então despedindo da multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. É interessante que a parábola do semeador, os discípulos pedem para explicar, e a do trigo e do joio também. As outras parábolas nem tem, eles não vão pedir explicação, mas essas duas, a compreensão é muito importante. Repita assim comigo: eu preciso compreender o que Jesus quer falar nessa parábola. Então Jesus, ele começa a explicar, vai falar que o homem que plantou significa, no versículo 38, o homem que plantou, perdão, no versículo 37, é o filho do homem. Esse filho do homem, nós vamos ver em várias versões que no Antigo Testamento fala, e Jesus vai sempre falar a respeito dele, o filho do homem. Mas para a gente compreender o que é isso da explicação, não é simplesmente, o que significa isso, pastor? Um resumo simplificado é Jesus 100% homem e 100% Deus. Repita assim comigo: o filho do homem era Jesus, 100% homem e 100% Deus. Larissa, coloca para mim Daniel 7, 13 e 14. Agora vamos ver o mistério disso, filho do homem, que na verdade Jesus, os discípulos acusaram, fizeram essa acusação por ele falar que ele era o filho do homem. O que tem a ver? Olha o que diz Daniel 7, nós vamos ler o 13 primeiro, Larissa, e depois o 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu repita assim comigo, como filho do homem. Olha só, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha agora o versículo 14. Foi-lhe dado o quê? Domínio. E mais o quê? E glória. E mais o quê? E o reino. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas, o servissem. E o seu domínio, repita assim comigo, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, levante as mãos, fala assim, jamais será destruído. Quando nós olhamos filho do homem, achamos que é uma expressão simples, mas Daniel já profetizou que esse filho do homem representava aquele que assumiria o reino eterno. Levante as mãos assim, o reino dos céus, o reino de Deus, seria assumido pelo filho do homem. Daniel quem está falando a respeito disso. Daniel ele está profetizando. Então os fariseus conhecedores da lei, quando ele afirmava ser ele o filho do homem, ele estava dizendo, eu sou aquele que vai reinar e governar um reino inabalável que não tem fim. Então essa expressão filho do homem, quando Jesus está explicando, é o homem que semeou, é o filho do homem, o Cristo. E o campo, o que é o campo? Ele vai explicar agora no versículo 38. Vai ser, eu não vou ler por causa do tempo, mas está lá no versículo 38, quando eu estiver falando, pode colocar aí, Larissa, deixa Deus te usar aí, tá bom, filho? Mas eu não vou ler todo o versículo. O campo, ele vai explicar que é o mundo. O homem que semeou é o próprio Cristo, filho do homem, o campo é o mundo. No versículo 38 ainda fala que a boa semente, agora não está falando que nem da outra parábola, que é
a semente do evangelho. Agora vai falar que a boa semente está escrito aí, é os filhos do reino. Olha que diferença. Fala assim, a boa semente é os filhos do reino. Agora ele vai explicar que o joio, se a boa semente é os filhos do reino, repita assim comigo, o joio é os filhos do maligno. Aqui nós vemos que a descendência, que é a semente do maligno. E ele vai continuar dizendo agora no versículo 39, e o inimigo que semeou é o próprio diabo. Quem semeou o joio é o diabo. E a colheita, o que representa essa colheita, ou a ceifa? É a consumação dos séculos, o fim de uma era, é o fim de uns tempos. E quem que é os ceifeiros? No próprio versículo 39, está dizendo que é os anjos. Jesus, ele explica essa parábola, ele está deixando bem claro a respeito dessa parábola. Tá, pastor, mas o que tem a ver, que lição que eu tiro para a minha vida? Eu quero explicar para você que, infelizmente, aonde quer que Cristo planta crentes verdadeiros, aonde quer que Cristo, ele coloca e planta os trigos, a fim de dar fruto para a glória deles, Satanás também vai plantar os falsos cristãos, que vai fazer oposição exatamente ao trabalho que está sendo feito. Se o próprio Cristo, ele planta os trigos, o inimigo também vai plantar os joios. Então, os cristãos são as sementes que foi plantada. E o reino dos céus era uma mistura de sementes. Que tipos de sementes? Repita assim comigo, tem 2 tipos de semente. Fala as verdadeiras e as falsas. Queridos, a pura realidade é que o reino dos céus tem 2 tipos de semente. As sementes verdadeiras, que é o trigo. Fala assim, a semente verdadeira é o trigo, é o cristão. Fala semente falsa, é o joio, é o falso cristão. Então, nós vemos, para entender um pouquinho mais, lá em João 12, 24, Jesus, ele vai falar, chegar a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele vai falar exatamente da semente. Em verdade, João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo, fala assim comigo, o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que eu e você precisa entender? Cristo, ele é o fruto verdadeiro, ele é o DNA, ele é a origem, ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Aqui está o segredo de eu e você já começar a entender, porque aqui está falando de joio, trigo e joio. Fala comigo, trigo e joio. Fala, eu preciso saber quem eu sou. Queridos, não é o pastor que vai dizer, mas você precisa entender. E como que eu entendo isso? Se o próprio Cristo está dizendo que se o trigo cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. O problema nosso é que às vezes no nosso intelecto, quando se é falado, às vezes por conveniência, às vezes por estar no ambiente, às vezes por estar no lugar, nós queremos seguir e nós queremos fazer as coisas igual, mas não tem como ser trigo de fato verdadeiro, não tem como ser um cristão de verdade se não morrer. Volto a repetir, não tem como ser trigo cristão verdadeiro, semente verdadeira, se não morrer, porque se não morrer fica ele só. Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Nós não foi feito para viver só. Deus falou, não é bom que o homem viva só. Então, vira para o seu irmão e fala assim, Deus nos criou para viver em comunhão por toda a eternidade. Coloca aquela imagem de novo para mim, Larissa. Vamos ver um pouquinho de diferença um do outro. Vamos lá, bora lá. O joio
ele é muito rígido e não se curva nunca. Ele está aqui, ó, ele sempre fica ereto. Eles começam junto, né, parecido junto, mas quando está crescendo, o joio, ele sempre vai ser rígido, ou seja, pessoa orgulhosa, que só pensa em si, que não quer morrer. Pessoa que só pensa no seu benefício, não se preocupa com o próximo. E aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... A palavra de Deus deixa bem claro, Jesus deixa bem claro, deixa bem claro quem o ama de fato. Por quê? Tem muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas Jesus fala, você me ama? Então de fato você precisa guardar os meus mandamentos. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos... Então aqui nós vemos a primeira diferença, que o joio, ele é muito rígido, não se curva nunca, não libera perdão, não pede perdão, porque um cristão não só libera perdão, ele tem que aprender a se humilhar e pedir perdão, porque quem se humilha será, mas quem se exalta será. É importante você entender isso, que não tem essa, eu libero perdão, pastor, mas pedir perdão não. Cristo deixa bem claro em Mateus 5 que se você pecou contra o teu irmão, a ordem é vá. Ele nem vai receber a sua oferta. Vá primeiro reconciliar com o teu irmão, pedir perdão para o teu irmão, para depois ele aceitar a tua oferta. Mateus capítulo 5. Mateus 18 vai falar agora, se teu irmão pecar contra ti, a ordem é a mesma, vá. Ele está falando de humildade. Fala assim, Jesus, ele sempre nos ensina humildade. Então, a ordem em Mateus 18 é, se teu irmão pecar contra ti, você está certo, ele errado, a ordem é vá, tenta reconciliar. Se ele não quiser, ele ficar orgulhoso lá, aí a palavra de Deus, a ordem é, você certo e ele errado, leve 2 ou 3 testemunhas para tentar reconciliação. Aí você vai de novo, se humilhar de novo, e a pessoa não quer, aí Jesus fala, não para por aí, agora você dizeio à igreja. Se você tentou, não quis liberar perdão, se você levou 2 ou 3 testemunhos e não quis, agora dizer à igreja, você dizer ao pastor. E se de fato, quando chegar diante do pastor, não haver reconciliação, aí a palavra de Deus fala, o que é ligado na terra é ligado no... E o que é desligado na terra é desligado no... Então, Jesus vai falar bem claro, aí você vai considerar como um gentio. Você não vai bater nele, nem virar as costas para ele. Você vai continuar amando o seu inimigo, mas agora ele não vai ser mais irmão. Ele vai ser considerado um gentio porque ele não quis. Então eu sempre costumo dizer, para mim não existe quem está certo e errado. Errado é quem não quer reconciliar. Fala assim, reconciliação é que traz a unção. Tem muitas pessoas que não progridem na vida, não sabem porque as coisas estão dando tudo errado, é porque não conseguem viver a essência do Evangelho, que é o vínculo da perfeição, que é o amor, e é a necessidade de nós entender isso, porque exatamente o trigo ele é maleável e curva-se com facilidade. Você vê aqui a cena, ó, o joio ereto, mas o trigo ele é maleável, ele se curva com facilidade. Coloca a mão no seu coração, fala assim, eu preciso ser maleável, eu preciso se curvar, ser humilde. Cristo deu esse exemplo, deixou sua glória e veio. Outra diferença, o joio ele é apegado à terra, mas, olha para você ver, o joio ele é apegado à terra, mas difícil de ser colhido, ou seja, ele é tão apegado à terra, que quando você vai, está dizendo lá que é necessário passar foice. É necessário passar foice, porque se for... Por que o dono do campo falou que não era para arrancar o joio? Porque se fosse arrancar o joio, de estar tão agarrado a trego, os trigos que estavam em volta, seria arrancado também, antes do tempo. Então, o joio ele é pegado à terra, e o trigo, quanto mais maduro, mais fácil fica de colher. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil fica de colher. Aí você fica assim, tem pessoas que pensam assim, misericórdia, eu não vou ficar maduro não, senão Deus vai me colher. Não tem nada a ver com isso não. Tem a ver que nós fazemos parte de um reino eterno. Quem está entendendo, diga amém. Mas o propósito, você vai ver que
é o final de tudo, tem a ver com os mistérios. O joio, ele prejudica o trigo e é tóxico para consumo. O joio, ele vai prejudicar o trigo, ele é tóxico. Se você colocar junto, tem veneno nisso, a morte no joio. Mas o trigo alimenta e dá vida. O amadurecimento é eu e você ser alimento para aqueles que precisam ser alimentados, amém? Então, queridos, quando nós vamos para essa verdade, existem duas sementes na Bíblia que, quando nós vamos para Gênesis, a primeira menção das duas sementes está lá em Gênesis, quando nós vemos Gênesis 3:15, coloca lá para mim, por favor, Larissa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Você pode colocar na NVI, por favor? Acho que daí vai falar a semente, tanto faz, é o mesmo sentido, mas põe na NVI para mim, por gentileza. NVI. Tem como? E porém inimizade, enquanto você está colocando, eu vou ler aqui. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e porém inimizade entre você e a mulher, entre a descendência também. Mas tem tradução que fala semente. E a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcã. Essas duas sementes, está falando de descendência. Nessa primeira menção na Bíblia sobre as duas sementes, e nós vemos que na passagem, continuidade, nós vamos ver que houve desde o início, a partir daqui, uma inimizade entre a serpente e a mulher, a descendência da mulher que veio a ver Cristo, e a descendência da serpente que vem a ser o maligno. Depois você pega Caim e Abel, e teve as mesmas sementes, se iniciou lá em Gênesis, não preciso colocar, do capítulo 4, vai ter as duas sementes. Caim era semente do inimigo, a qual matou o seu irmão, e Abel era descendência da mulher. E nós vemos aqui, que aqui vemos os filhos de diabo. Esse conflito ele continua ao longo do Antigo Testamento, e já vindo para ganhar tempo, chega em Jesus, você vai ver esse conflito entre os religiosos, fariseus e Jesus. Quem que matou Jesus? Quem que mandou Jesus para a cruz? Quem que foi? Os fariseus. Eles eram joio e não trigo. Repita assim comigo: devemos tomar cuidado com o joio. E aqui é bem explícito para a gente compreender que foi os fariseus, e Jesus ele começou a falar em parábola principalmente por causa dos fariseus. Vou repetir, Jesus começou a falar em parábola principalmente por causa dos fariseus, porque os fariseus eles eram com muito intelecto e eles não compreendiam as coisas do reino, mas Deus ocultou os sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos, aqueles que querem quebrantar o seu coração. O apóstolo Paulo sofreu perseguição, a semente de Satanás se opôs a ele desde o início do seu trabalho, e nós queremos agora partir para o resultado final. No fim, nós vamos ver o que essa inimizade entre as duas sementes vai culminar com um falso Cristo. O anticristo vai se levantar. O filho da perseguição se oporá, vai se opor ao Filho de Deus. Então o mistério da iniquidade vai se opor ao mistério da piedade. A meretriz do sistema religioso, está lá em Apocalipse 17, não precisa abrir por causa do tempo, mas vai combater contra a noiva, contra a igreja verdadeira, e haverá uma trindade satânica. Olha que forte isso: o diabo, a besta, o falso profeta. Está lá em Apocalipse 19, 20, para opor-se exatamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No fim, todas as forças satânicas serão derrotadas pelo Filho de Deus. O final é, Apocalipse tem muitas pessoas que têm medo. Na verdade, querido, você vai para o final de Apocalipse é a vitória do povo de Deus, a vitória do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Ele vai esmagar a Satanás e vai vencer com o seu povo. Então, qual que é o método do inimigo hoje para as nossas vidas, no nosso meio? O que ele vai usar? O método dele é a oposição. O principal método de oposição, a Deus que Satanás usa é o quê? Pare para pensar comigo. Qual que é o método que Satanás usa para opor a Deus hoje? Repita assim comigo:
a imitação. Querido, não tem coisa pior que isso. A imitação. E cá para nós devemos tomar muito cuidado. Quando Deus está ardendo no meu coração, não importa, graças a Deus você está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não pôde estar aqui nessa noite? Deus sabe, a luta é travada. Pastor, você está pregando direto. Deus sabe o que Deus pediu para mim, eu estou aqui para fazer. Eu estou pregando como se a igreja estivesse cheia, como se estivesse, graças a Deus, não está vazia. Você está aqui, mas eu sei da luta, da batalha, porque nós estamos caminhando para um tempo de viver coisas grandes do reino dos céus. O que eu e você devemos nos preocupar para nós e apegar se nós estamos sendo verdadeiros ou falsos, porque a oposição que o inimigo usa para os nossos tempos é imitação. E se tem muitas coisas imitando o evangelho e as pessoas não entendem que está nada errado você procurar na internet palavras, ouvir louvores, mas há muita falsidade, muita cópia que não é verdadeira, e aí você vai deixando que devagarzinho vai implantando, parece gostoso de comer, mas vai trazer veneno para a sua vida. E se você não tomar cuidado, a morte vai ser de outra maneira, não para a sua vontade, mas vai ser morte espiritual. E tem muitas pessoas que estão se perdendo, mas na autoridade que é em nome de Jesus, que o veneno do joio vai cair por terra, que você entenda e compreenda que a imitação tem que ser jogada de lado, e precisamos sempre estar procurando e viver verdadeiramente um cristianismo de fato, porque ele vai pregar. Muitos vão pregar, vai imitar, vai cantar e vai estabelecer muitas imitações e etc. Esse é o problema. Qual que é a nossa tarefa então, pastor? Quando eles pediram, o campo é o mundo. Fala assim, o campo é o mundo. Aí tem muitas pessoas que falam assim, né? Tá vendo? Nessa parábola, usa essa parábola que não pode fazer nada na igreja. Aqui não está falando sobre disciplina. Se você for para Mateus capítulo 18, eu acabei de falar para você que você considera como gentil quem não quer reconciliar, então é desligado. Você vai para 1 Coríntios 5, você vai ver lá que Paulo manda corrigir, repreender e tirar da comunhão. Não está falando da igreja. Muitas pessoas confundem essa parábola como deixa, não faz nada. Não, fala assim, o campo é o mundo. Vou dar um exemplo fácil assim, nada contra, cada um com seus pensamentos. Mas, um exemplo, eu não votei no Lula, e alguns também não, que se você votou, amém. Mas pelo fato de eu não concordar e não ter votado no Lula, eu não posso falar para Deus, eu vou lá matar ele, eu vou cortar a cabeça dele, eu vou arrancar ele. Eu posso fazer isso? Quando eu estou dizendo isso, querido, é algo mais forte. Estou explicando, não estou falando de política, mas estou dizendo que muitas coisas, por eu não concordar com umas coisas que ele faz, Deus não está pedindo para mim fazer isso. E se fosse Bolsonaro também, se eu tivesse votado no Lula, eu vou lá, eu não concordo, eu vou arrancar ele, eu não posso fazer isso, porque está no mundo. As pessoas do mundo e muitos religiosos que eu vejo, eu vou lá, vou pegar em arma, vou matar ele, eu vou arrancar ele. A ordem é não faça isso. Por quê? Eu vejo muitos falsos profetas, muitas pessoas se levantando, dizendo que é pastor, que é padre, que é isso, que é aquilo, falando coisas erradas, coisas mal, e eu não concordo, eu vou lá pegar, vou matar ele. Não, porque se eu fizer isso, eu vou atingir vidas inocentes, vou querer arrancar o joio e vou matar muitos trigos, e ele pediu para não fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ter essa compreensão que o nosso trabalho não é limpar o mundo, embora nós temos que melhorar e dar bom exemplo e manifestar o reino. Então, como eu expliquei, isso não significa que nós não devemos aqui na igreja ter os cuidados de, principalmente com o pastor que está à frente, então é joio, não pode ser arrancado. Não, quando discernimos na igreja aqueles que têm funções, nós devemos e temos a obrigação de não deixar o joio matar muitos. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu vou concluir essa palavra. No versículo 40,
Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos, é muito forte isso, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está no versículo 40, Larissa, ao 42. Quero que você lê junto comigo isso, essa conclusão desses versículos. Vamos ler, por gentileza, coloca para mim, Mateus 13, 40 ao 43. Vamos lá. Mesmo texto, mesmo capítulo, Mateus 13, do 40. Vamos lá, vamos ler, 1, 2, 3. E como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão seu reino, deixa eu ler aqui que está muito longe, que tirarão, 1, 2, 3, e tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós precisamos entender esse quadro, na conclusão disso, que o bem e o mal, ele sempre vai coexistir, e vai ser visível até o fim do mundo. A princípio parece igualzinho, mas vai chegando na caminhada, vai aparecer. Porque nas igrejas não há só, sempre tem crentes, mas vai aparecer os incrédulos também. E também jamais vai existir uma igreja só de trigo, infelizmente também isso é fato. Mas os incrédulos existem entre os crentes, porque o próprio Judas estava com Jesus. Quem está entendendo? O juízo de Deus, quando passar, vai haver essa separação. Deus é amor, Ele é longânimo, mas a base do trono dEle é justiça e juízo. Por isso nós acabamos de ler na conclusão que vai haver separação entre o trigo e o joio, feita pela justiça divina. Porque o joio, ele vai para um lugar. Que lugar que o joio vai? Para onde, igreja? Para o quê? Para o fogo, para o inferno. E o trigo vai para onde? Vai para o celeiro, vai para o céu, vai para com Deus. Então, nós vemos que a parábola do joio, ela demonstra que um dos aspectos do reino, aqui nós falamos de juízo, fala assim comigo, é juízo. E que esse juízo está reservado à autoridade divina e não ao critério humano. Porque o joio é uma planta que se confunde com o trigo, crescendo juntamente com ele, só se distingue quando vem na época da ceifa. Quando então o trigo revela seu verdadeiro valor, produzindo cereal comestível, até então o joio é poupado por causa do trigo. Sabe por que tem muitos lugares que ainda não veio a destruição total? Porque ainda existe trigo. Nessa terra Deus não destruiu ainda porque tem trigo. Que eu e você precisamos entender que a conservação de muitos da família, em muitos lugares da igreja, nessa cidade, é porque ainda existe trigos. Porque Deus, a palavra de Deus vai falar em várias partes que Ele vai arrancar os ímpios da terra, mas ainda Ele não faz por amor de muitos, de familiares, o próprio Deus, mas fala assim, não importa o tempo, vai chegar a hora do juízo de Deus. O que eu quero resumir, eu já falei que iria concluir, vocês falaram conclua, pastor, é o que eu posso, presta atenção, estou aqui com muito temor no coração, falando para você a respeito dessa verdade do Evangelho. O que eu quero apresentar diante do Senhor não é uma multidão, assim como Cristo não apresentou uma multidão para o Pai, Ele entregou apenas 11, porque dos 12, um filho da perdição, Judas, se perdeu. Mas o fruto é exatamente nós morrer
Cristo, ele foi aquele que, o trigo que morreu e não ficou só. Ele entregou 11 para o Pai e o reino continuou através desses 11 apóstolos, desses 11 discípulos. O que eu estou fazendo com você, não estou aqui pregando e nada contra, uma palavra de vitória, de ânimo, não estou aqui falando sobre isso, que é importante sim, mas eu estou aqui com muito temor no coração, falando a respeito do reino de Deus. Nós entendemos que quando você não compreende a palavra, o maligno arranca de você. Nós entendemos que quando você tem um coração duro, você não consegue produzir frutos também. A preocupação das coisas do mundo, você não consegue frutificar. Mas você precisa compreender a palavra para dar muito fruto. E o que eu venho falar nessa segunda parábola que eu aprendi com Cristo é um temor. Tem a ver com temor. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu preciso ter temor a respeito se eu sou trigo ou joio. Eu preciso entender, para eu ser trigo, eu preciso morrer. Coloque-se de pé nessa noite. Ministério de louvor, baixa as luzes, por favor. Uma palavra a respeito do reino dos céus como essa, que são mistérios do reino. É muito preocupante eu fazer algo para Deus, pregar a palavra, cantar, fazer boa ação, orar por você. Mas se de fato eu não sou trigo, de fato eu gero morte em você. Mas o que eu entendo a respeito dessa verdade, ao qual nós precisamos compreender, que João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele arou a terra para que Jesus fosse a semente para ser plantada. Coloca Mateus 3 para mim, por favor, Larissa. João Batista, ele aparece falando algo, e nós precisamos atentar para isso. João Batista, pode deixar na RA, Mateus capítulo 3, por favor. Naqueles dias apareceu João Batista no deserto pregando. João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está. O reino dos céus está. Olha, e este é aquele que foi anunciado pelos profetas. Isaías, voz do que clama no deserto: prepare um caminho para que o Senhor endireite as veredas para ele. Olha só, as roupas de João eram feitas de pele de camelo, usava o cinto. Próximo versículo, para ganhar tempo. Próximo versículo. Quando confessava os seus pecados, eram batizados por ele no rio. Próximo versículo. Olha o que ele disse: no entanto, quando João viu muitos fariseus, muitos quê? Aqui está acontecendo uma mudança, preste atenção, de joio para trigo. Quem está pegando? Olha, então, entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando-lhe, dizia: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Está falando do juízo. Olha que ele fala: deem fruto que mostre. Próximo versículo. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Próximo versículo. Olha agora, vamos ler junto, no 3, 1, 2, 3 e... o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Próximo versículo. Olha o que ele diz: e eu os batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu,
E quem não sou digno de levar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com... Mais um versículo. E ele, olha agora. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3 e ele trará... Perdão, vamos de novo. 1, 2, 3 e ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e juntará o quê? O trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que João Batista fez? Ele falou sobre o reino já na sua pregação, de tudo. E Jesus conta essa parábola. O que eu estou fazendo aqui? É exatamente sendo João Batista na sua vida. Não importa se você é fariseu, se você é saduceu, quem é você. O Ministério de Louvor já pode cantar aí. Eu quero que você entenda, produzam frutos dignos de arrependimento. Que você não seja joio para ser queimado, porque o juízo de Deus virá, é quem vai lançar no fogo, no inferno, é o próprio Deus. Mas enquanto adoramos ao Senhor, em nome de Jesus, que você faça a sua oração com Deus. Depois eu vou orar por você, em nome de Jesus. Por favor, Ministério de Louvor, vamos lá. Pecados eu me achei, sem ter o que ofertar eu amo a Ti. Tudo sem valor eu busco a Ti, e mesmo em meio à dor adoro a Ti. Eu não vou me esconder nessas lágrimas de aflição. Jesus, me encontre, vem me salvar, faz-me limpo, faz-me santo. Eu nasci só pra te amar. Vem tua vida em mim soprar. Queridos, só um minuto. Espírito Santo, arde bem forte no meu coração. Pare tudo que está fazendo. Eu quero que diante de Deus nós nos prostramos. Dobre o seu joelho agora. Assim Deus quer. Tudo que fazemos, tudo que cantamos, qualquer coisa que estamos fazendo, se não for realmente nos morrer para nós mesmos, de fato nós estamos imitando e sendo joio, mas eu sei o peso, a responsabilidade que está sobre mim. João Batista, ele era muito duro naquilo que ele falava, e eu hoje, na autoridade que é no nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós, que essa igreja não venha a ser uma igreja que predomina, que prevalece os joios, mas sim os trigos hoje. Senhor, diante da tua presença, nós paramos tudo, corta aí as coisas aí do louvor, por favor. Senhor, diante da tua presença, nós pedimos perdão, Pai, a começar em mim. Eu sei que nós não estamos aqui simplesmente à toa. O Senhor plantou os trigos, fomos plantados nessa terra, e nós precisamos morrer para as nossas vontades. O inimigo, ele planta o joio, e às vezes não compreendemos que essa sementinha de amargura, essa sementinha de egoísmo, do eu, de querer aparecer, de querer ser glorificado, de pensar só no que eu quero, sem buscar a tua vontade. Eu estou deixando e sendo parecido com o joio, mas tem misericórdia, como João Batista pregou, a começar em nós, a começar em mim.
verdadeiramente que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. O que adianta pregar no teu nome, Jesus, curar enfermos, expulsar demônios e chegar diante de ti e receber uma palavra dizendo que não nos conhece, mas hoje eu sei o peso, a responsabilidade que recai sobre mim, sobre cada um de nós. Essa igreja não é minha, essa igreja é tua, Jesus. Tu és o bom pastor, o sumo pastor dessa igreja. Que joios neste momento se arrependam de verdade, que não seja um remorso, que molda suas vidas, que pare de ser falsos cristãos, que possam de fato morrer para si, para suas vontades, pois aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida vai ganhar. Toda mentira, todo engano, toda semente, nós sabemos, papai, que o inimigo planta, no tempo a qual exatamente não entendemos, mas o joio é plantado. Mas aqui estamos, sabendo que vai chegar o fim do tempo. Que hoje, Senhor, nesse dia, haja trigos sendo semeados. Que os joios que até hoje se pareciam que sejam mortos agora, possam se transformar em verdadeiros trigos. É de fato aqueles que não se arrependem e não se deixar se transformar em trigos, serão lançados, queimados no fogo. Muitos já esqueceram do temor, já esqueceram do juízo, só se falam de amor, mas a tua palavra diz que o pai corrige o filho quem ama. Hoje, aqui nesse lugar, que o teu Espírito não é por muito falar, não é com dureza, mas vem, Espírito Santo, convencer os nossos corações. Vem, Espírito Santo, limpar, que possamos morrer para ti, que possamos morrer de fatos para ti, em nome de Jesus. Quando levantarmos, ó Pai, como colocarmos de pé, que de fato possamos ser humildes, maleáveis, pois o Senhor nos ensina: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aprender contigo é ser manso, é ser humilde de coração. Que possamos aprender e ser maleáveis, humildes, em nome de Jesus. Aleluia. Que se levante os trigos dessa geração, que se levante os trigos que Deus quer que dê fruto para o reino. Que as nossas vontades estejam na vontade daquele que é o dono do campo. Fala assim: Jesus, Ele é o dono do campo, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do meu coração. Nós vamos cantar a oração Pai Nosso nessa noite e encerrar com essa oração, falando do reino dos céus. Aleluia. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como
reino, tua é a glória, teu é o reino, reino sempre eterno, reino no qual não terá fim. Venha o teu reino sobre nós, que não sejamos governados por nós mesmos, pelas nossas vontades, Pai, pelo nosso querer. Não queremos o reino deste mundo, queremos o teu reino. Nós precisamos ter o teu senhorio, o teu governo. Oh, Rabaxere, canta, Rabaxere, canta, Rabaxere. Xerere, alabalabassu, picabaxere, canta, Rabaxere. Uricabaçu, iquerere, alabalabalabasxere, Deixa o alabalabalabasxere, teu reino estabelecer em nós. Deixa o teu reino entrar em nós. Deixa o teu reino governar em nós. Deixa o teu reino governar em nós. Deixa o teu reino governar em nós. Deixa o teu reino entrar em nós, dominar em nós, governar em nós, habitar em nós. Deixa o teu reino entrar, deixa o teu reino entrar, deixa o teu reino entrar em nós. Deixa o teu reino governar nossas ações. Deixa o teu reino governar nossas ações. Deixa o teu reino governar nossas ações. Deixa o teu reino governar os nossos corações. Deixa o teu reino governar os nossos corações. Põe a mão sobre a tua cabeça e uma sobre o teu coração. Os instrumentos continuem mais um pouquinho, volume mais baixo. Uma mão sobre a cabeça e outra sobre o coração. Nós estamos em um ambiente profético. Pecabaxobe, alabaxerererekabaço. Wikinemaramaço, pecaixe, alabaço. Eu declaro sobre ti hoje que e cantas as mentiras, os sofismas da religião, do joio impregnado na tua mente, no teu coração. Hoje seja caído por terra. Rabaxi, calabaço, licanda, xuriendas. Sim, o reino dos céus ainda é arrependimento, ainda é renúncia das próprias vontades. O reino dos céus, só um que tem que ser glorificado é Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é que tem que ser entronizado, Ele é quem tem que ser adorado. Xerere, calabaçuri, ele, alabaxerere, alabaçu. Deixa o teu rei governar sobre ti. Deixa o senhorio de Cristo governar sobre ti. Rebabaxi, cantarabaxeri, abaçuri, queralabaçu. Abandone o velho fermento dos fariseus. Rompa com o velho, rompa com a mentira, rompa com o falso evangelho. Rompa hoje para provar do vinho novo, para provar do reino dos céus. Xerere, alabaçu. Governo do céu sobre nós, governo do céu sobre nós, governo
mostra em Gênesis que uma semente feriria o calcanhar da mulher, mas essa esmagaria, a descendência da mulher esmagaria e pisaria. Assim até hoje, quantas angústias, quantas oposições, quanto levante que se é ferido o calcanhar, mas ele não pode chegar nem perto da nossa cabeça. É nos pés que o inimigo tem que ficar. O joio ele pode parecer ser parecido, mas a luta sempre, o final é a vitória do povo de Deus. Assim como Cristo foi-lhe ferido o calcanhar naquela cruz, mas ao terceiro dia o Rei do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele pisou na morte, ele pisou e declarou: tragada foi a morte pela vida. Aquele que iniciou cantas, um reino inabalável, ele dá autoridade para os filhos. Levante as mãos com alegria e fala assim: eu sou a semente que foi plantada nessa terra por Cristo. Fale: eu sou os filhos de Deus, os filhos do reino, os filhos do Pai, que trabalha para o Pai, que anuncia o reino do Pai, que anuncia o reino dos céus. Seja livre de toda culpa, de toda acusação. Se a semente está dentro de ti, você é, aleluia, um cristão verdadeiro, de fato. Faça assim com as mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, que Ele te abençoe, que Ele te dê a paz, que verdadeiramente, de fato, você não seja um joio, que de fato você seja o trigo, que de fato você produza frutos dignos de arrependimento, que morra para si e viva para Ele, dizendo como Paulo: já estou crucificado, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida para todos sempre. Amém e amém. Vão na bênção, vão na vitória do Senhor Jesus. Tenham um excelente final de semana.